Bom dia a todos, senador Marcelo Castro, em nome de quem cumprimento todos os integrantes da mesa, integrantes dessa ilustre assistência, senador Amin, parlamentar deputado Rauli, todos os demais senhores. A minha comunicação, ela envolve especificamente uma análise jurídica para ressaltar um grande acerto em meio a muitos acertos e erros a serem evitados. Eu estruturei essa comunicação em alguns tópicos, mas de maneira muito simplificada ela envolve uma contextualização, sugestões específicas e a conclusão, que sintetiza tudo isso no sentido de afirmar que quem compensa mal, compensa duas vezes. Estamos tendo a oportunidade de evitar que o nosso país assista, na linha do que acabou de ser dito por mais de um dos meus antecessores, que temos condição de evitar um contencioso multibilionário. Tá? Essa é a síntese da minha conversa com os senhores. Contextualização. Mais uma, por favor. O nosso país, nos últimos 35 anos, não teve política de desenvolvimento regional distinta da concessão lícita ou ilícita de incentivos tributários. Quando nós falamos de incentivos tributários, talvez não fique suficientemente forte a ideia, mas o ponto fundamental é: se hoje o Distrito Federal é a terceira maior cidade do país, aproveito para cumprimentar a senadora Margarete, é graças a incentivos fiscais. Se boa parte da indústria que existe espalhada por esse país, bem ou mal, é graças a incentivos fiscais. E eu não estou querendo aqui defender algo que já passou na emenda constitucional número 32. O que eu estou querendo colocar em ênfase aqui para os senhores é que o emprego, o desenvolvimento regional e uma série de outros atributos de qualidade de vida que contribuíram diretamente para evitar a realidade que nós tínhamos na década de 70, 80 e até início dos anos 90, de enormes afluxos populacionais superlotando Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte no máximo, mas especificamente São Paulo, essa realidade deixou de existir. Há um argumento que precisa ser afastado. A economia do Nordeste equivale a 14% do PIB nacional, tendo 27% da população, e é assim nos últimos 50 anos. E quanto teria se perdido? E quantas pessoas deixaram de sair do Nordeste porque passaram a ter oportunidades industriais lá? É esse o contexto. É essa a realidade. Mas essa realidade, conhecida, direta ou indiretamente, por todos nós mais novos, mais velhos, com mais intensidade, não é uma realidade nova nos tribunais brasileiros. Por favor. Nós temos, nos últimos 70 anos, desde 1945, discussões intensas sobre o tema do Estado que causa prejuízo e do Estado que é chamado a ressarcir o prejuízo causado. De que prejuízo estamos falando, amigos? Estamos falando do prejuízo causado por um compromisso que motiva uma indústria a investir dezenas, às vezes centenas de milhões de reais, gerando empregos regionais, aumento da qualidade de vida, inclusive aumento do pagamento de tributo, aumento do pagamento de contribuições à Previdência Social e muito ou mais. Se se pega uma comparação entre a distribuição de renda que existia no Brasil dos anos 80, 90 e a que existe hoje, é evidente que a riqueza passou a ser muito mais distribuída, ainda que em números absolutos isso não tenha sido muito alterado. O prejuízo que nós estamos falando, portanto, é o prejuízo de substituir esses incentivos, insisto, não é a defesa dos incentivos em si, mas é da quebra de confiança do empresário, do setor produtivo, que deslocou a sua área de produção, que deslocou a sua força produtiva para outras regiões do país, levando desenvolvimento a todo o território nacional, que não terá mais cumprida a expectativa de fazer uso desses investimentos, sejam eles diretos, sejam eles renovados. Esse é o contexto fundamental. Mais uma, por gentileza. Se isso é jurisprudencialmente algo fora de dúvida, doutrinariamente algo fora de dúvida,
Não podemos perder a oportunidade de aprender com nós mesmos. Não vamos insistir nos erros que nós já conhecemos. Se o prejuízo experimentado é de 10, não adianta oferecer 2, 3, 5, 8, porque não se compensa um prejuízo de 10 com um valor que seja inferior a 10. Diante deste contexto, o que nós observamos? Um acerto espetacular. O acerto da emenda constitucional número 132, que poupou o trabalho do Poder Judiciário brasileiro de identificar o dano causado pela quebra de confiança na expectativa de fruição de um benefício fiscal que motivou a descentralização do desenvolvimento regional brasileiro. Mas, diante disso, há uma quebra que já está reconhecida no texto constitucional. O que falta? Mensurar o valor do dano e quantificar adequadamente a compensação. E é aqui que nós identificamos no PL 68 um conjunto de restrições que são facilmente superáveis, porque não interessa ao Estado brasileiro, não interessa à Receita Federal. Meus cumprimentos ao Rony Peterson, ilustre representante da Receita, que para nossa honra virá falar aqui em seguida, que esse tipo de restrição crie problemas. Temos, portanto, restrições de ordem tributária, de ordem financeira, de ordem processual, e acabam sendo restrições que, de certa forma, afrontam a segurança jurídica, não apenas, insisto, do setor produtivo, mas do Estado brasileiro, que será certamente chamado a responder por isso, com juros e correções no futuro próximo. À frente, por favor. Diante desse contexto, o que é a compensação? É a identificação e quitação do prejuízo causado pelo fim dos incentivos tributários. Por que ele existe? Para evitar que a gente tenha os processos que nós tivemos nos últimos 70 anos. Como ela existe? Por meio de regulação de lei complementar. Como deve ser feita? Deve ser feita mediante quantificação adequada e mediante um processo que, na linha do que já foi dito aqui pelos meus antecessores, corretamente, insista-se, deve ser feito sem limitações de qualquer natureza, porque não se compensa 10 com 8. Se oferecer 8, 5, 3, o remanescente será objeto de litígio com provável chance de ganho para o contribuinte. O que acontecerá se não for suficiente? Contencioso, portanto. Então, diante desse contexto, que fazer? Algumas sugestões. 15 segundos. Suprimir limitações administrativas. O poder discricionário da Receita deve ser mais específico. Da forma como está, parece ser dado um poder à Receita, mas com a nossa jurisprudência é uma batata quente. É algo que trará desgaste, é algo que gerará contencioso. Quanto mais vinculativa for essa função, melhor para a Receita, melhor para todas as partes envolvidas. Limitações financeiras. Existem valores específicos, só que existem alternativas que, diante da ausência do aporte no fundo, está a Receita Federal autorizada a não ressarcir. Isso significa que existe uma autorização legal hoje para não haver compensação. Está no texto, precisa ser suprimido. Não pode deixar de compensar. Limitações tributárias. Da forma como está, pode surgir a dúvida equivocada de que estaria sujeito à incidência não só de imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro líquido, mas também de IBS e CBS. Seria ter 180 bi com 50 passível de tributação. Faz de conta que eu estou compensando e não está. E limitações temporais. Há 1 ano para se pedir, quantificar e pedir as compensações. Por que não estender para 5 anos? E há também o grande risco fiscal, é o risco de se limitar ano a ano. Se num determinado ano não puder, prorroga-se. Nós sabemos como isso funciona. Um pouquinho mais à frente. Onde isso está colocado? Já foi citado pelo meu antecessor, 2 propostas de emenda do senador Laércio Oliveira que contemplam boa parte dessas sugestões e que poderão virar litígio. Mais uma também, por favor. Então, especificamente, a proposta de emenda 655U
traz uma série de dispositivos que tiram limitações indevidas e que permitem mais clareza nesse processo que será tanto melhor quanto mais claro. Mais um pouquinho? Então, esses 5 pontos representam fundamentalmente uma maneira de especificar o que é incentivo elegível, a correção, equiparar o tratamento dado ao contribuinte, o mesmo que é dado ao fisco, porque isso já foi objeto de julgamento do Supremo, é pacífico. Essa pequena jogada legislativa não faz bem para ninguém. Reduzir a discricionariedade da Receita Federal, isso é um bem para a própria Receita. A tributação não deve existir e os prazos podem ser ampliados. Então, transformando uma história que passa por muitos artigos e incisos em algo muito direto e objetivo, essas 5 sugestões permitirão um ganho enorme e reduzirão muito prováveis litígios que venham a acontecer. 15 segundos. E isso não é por acaso. Não adianta colocar na lei. Nós temos uma história doutrinária e jurisprudencial de 70 anos, reiterada. Não podemos perder a oportunidade de aprender com nós mesmos. Insisto, quem compensa mal, compensa 2 vezes. Muito obrigado.